Bom dia a todos. Fraquinho, agora eu pus encarnado agora. Bom dia a todos. Bom dia. Ai, que bom. Bom dia a quem nos acompanha à distância também, pela internet, pelo Facebook, do Pátria do Evangelho, compartilhado com a Comunitária Vida Nova. Tenham todos também um ótimo dia. Estamos dando início a mais essa atividade. Nesse primeiro domingo do mês, como sempre, a gente traz um convidado, de outra casa para agraciar a gente com as suas ideias, com novos ensinamentos, para que a gente possa compartilhar desses ensinamentos e aprender um pouco mais. Mas antes disso, eu vou convidar todos para fazermos uma prece. Fechemos os olhos. Mentalizemos a figura doce do nosso Mestre Jesus. Ó Mestre Jesus, aqui nos encontramos nesta casa bendita, onde a direção espiritual do Pátria do Evangelho já harmonizou esse ambiente com a sua paz, com o seu amor, a fim de que todos nós, quando aqui chegássemos, encontrássemos esta harmonia, este equilíbrio. E é assim que todos nós nos encontramos na sua presença, na certeza da tua graça, a nos impulsionar para a vida, a nos alimentar, para que possamos buscar o equilíbrio necessário para os embates da vida. Permiti, Senhor, que os teus propósitos possam envolver a nossa companheira, para que encontre as melhores palavras para facilitar o nosso entendimento e assim nós podermos sair daqui compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que é a continuidade dos teus ensinamentos. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem como nós falamos, a gente sempre traz um palestrante de outra casa e hoje nós temos a felicidade de trazer a nossa companheira pela primeira vez aqui no Pátria do Evangelho, a Nadir. Ela trabalha no Centro Espírita Allan Kardec de Nova Odessa e ela vai nos falar de anjos guardiões e espíritos protetores. Nadir, boa sorte. Bom dia a todos. Bom dia. Antes de qualquer coisa, agradecer pelo Bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, agradecer pelo convite da casa, agradecer a presença de todos vocês num domingo tão importante, que é um domingo onde Jesus veio nos mostrar, veio nos agraciar, fazendo valer a superioridade do Espírito sobre a matéria. Foi o dia que Jesus ressuscitou, como nós costumamos dizer, mas um dia que, sobretudo, para nós espíritas, significa o renascer, o mostrar que somos imortais, o mostrar que estamos sempre prontos a aprender alguma coisa, que estamos sempre prontos para ter uma nova vida, e assim, a cada existência ir evoluindo. Então, para nós espíritas, o dia de hoje significa justamente isso, a imortalidade da alma. E agora, entrando na nossa conversa, que não é uma palestra, é uma reflexão, eu trouxe sobre anjos guardiões e espíritos protetores, que está no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. E esse tema, para mim, é muito importante, eu acho que para todos nós, porque geralmente nós temos uma tendência a ficar achando que nós estamos desamparados. Quando tudo está bem, nós temos uma certa tranquilidade, mas basta o vento soprar um pouquinho mais forte que já achamos que estamos desamparados. E aqui Santo Agostinho e São Luís, que são grandes espíritos de elevadíssima moral, que inclusive estão na pleia do Espírito de Verdade, que ajudaram a fazer a codificação, vem com palavras tão doces, palavras tão claras de nos falar que nunca estamos só.
não importa o que estamos fazendo, não importa aonde estamos, Deus nos deu um anjo protetor. Deus nos deu um espírito elevado, uma elevação maior do que a nossa, não um espírito puro. Nós ainda não temos um espírito puro direto, mas temos espíritos mais elevados, que pode ser até mesmo um familiar, que pode ser até mesmo um espírito amigo, mas ele é de uma elevação maior do que a nossa, para nos proteger, para nos amparar, e que muitas vezes esquecemos disso e achamos que estamos abandonados à sorte. Muitas vezes damos até muito mais ênfase para acharmos que estamos tendo espíritos obsessores, quando na verdade nós só não estamos silenciando. Se nós silenciarmos o nosso coração, nós vamos escutar o nosso espírito protetor, nós vamos escutar o nosso anjo da guarda. E aí nós vamos ter força para caminhar, força para vencer as vicissitudes da vida. Vamos sofrer? Vamos, porque estamos num mundo de provas e expiações ainda. Mas eu acredito que nós não viemos só sofrer. Nós só sofremos, como está no livro do Espírito. O homem só sofre quando ele se afasta da lei de Deus. Então vamos nos afastar da lei de Deus muitas vezes porque somos imperfeitos. Mas se tivermos a convicção que mesmo quando nós nos afastarmos, o nosso anjo guardião estará ali nos protegendo, que é só a gente se conectar, só a gente chamar, só a gente voltar para o caminho do bem, que tudo vai melhorar, com certeza teremos uma vida mais fácil e uma evolução mais rápida, né? Porque nós não estamos aqui para ficarmos perdendo a nossa reencarnação. Se nós pensarmos como nós lutamos para estarmos aqui, quantos espíritos tentaram, quantos espíritos estão lá esperando a possibilidade de reencarnar, porque é com a reencarnação que nós vamos evoluir. E aí, se nós pararmos para pensar assim, e se agora, e se eu desencarnasse agora? Eu fiz valer tudo aquilo que eu pedi? Eu honrei essa confiança que foi depositada em mim? Tipo, olha, reencarna, está na sua vez de você se melhorar. Ou eu estou deixando para me reconciliar com o meu inimigo amanhã, eu estou deixando para ajudar um centro espírita amanhã, eu estou deixando para comprar aquela paçoquinha no sinal, de pegar aquele papel que para mim só suja o meu carro, porque eu não vou comprar aquele apartamento de milhões. Mas aquele papel é o que faz aquela pessoa que está naquele sol ter dinheiro para levar comida para casa. E o que custa pegar aquele papel no sinal de trânsito, colocar dentro do carro e depois colocar no lixo? Isso é uma caridade que qualquer um de nós podemos fazer. E às vezes não fazemos porque estamos querendo fazer aquela caridade imensa que ainda não temos condição. Mas vocês me perdoem porque eu sempre falo demais. Eu brinco que eu falo até com quem não quer falar comigo, então eu vou falando sempre muito. Então vamos começar a nossa reflexão sobre o anjo guardião. Na pergunta 490 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que deve se entender por anjo guardião? E os espíritos respondem: o espírito protetor de uma ordem elevada. Então aqui eles não deixam dúvida. Ninguém tem um anjo guardião que não tenha uma superioridade na escala espiritual sobre a gente. Ninguém tem um anjo guardião da mesma escala. Porque se eu tivesse um anjo guardião com a mesma escala moral que eu tenho, muitas vezes ele não poderia me ajudar. Então ele é superior. Ele sempre está pronto a me ajudar. Na 491, qual é a missão do espírito protetor? Olha que coisa mais linda os espíritos respondem. A de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar suas coragens na prova da vida. Se nós que estamos aqui, imperfeitos, fazemos tudo isso para os nossos filhos, para as pessoas que nós amamos, com muito zelo, imagina o nosso anjo guardião, que Deus denominou, que Deus ordenou que ele viesse tomar conta da gente. Como nós podemos achar que em algum momento nós estamos desamparados, se essa é a missão de um anjo protetor?
Aí vem a pergunta 495. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando esse é rebelde aos seus conselhos? Os espíritos respondem: ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem que fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Então, o nosso espírito protetor está aqui falando: olha, não faz isso, não vai por esse caminho, pensa bem o que você vai fazer. E nós estamos aqui, fechados no nosso mundo material, no nosso egoísmo, no nosso orgulho. Estou indo sempre pela opção errada. Porque se temos o anjo guardião, temos aqueles irmãos que também não são maus, eles ainda não estão evoluídos, que estão também à nossa volta. E aonde, a quem queremos escutar, quem vamos sintonizar. E muitas vezes sintonizamos o lado que não está meio evoluído, os irmãos não evoluídos. Mas o nosso espírito protetor está ali: não faça isso, olha, não vai por esse caminho. Por que você vai agora falar esse tipo de coisa para sua mãe, para o seu pai? Por que você vai acelerar só porque o cara te fechou? Não, vai para casa. Você acabou de trabalhar, vai jantar com a sua família. Mas a gente está ali: não, vamos ali no bar, tomar só uma cervejinha, que a gente sabe que não é uma cervejinha. Não, eu vou acelerar porque essa pessoa não podia ter me fechado. E outras coisas mais. Aí o nosso espírito protetor fala: olha, você tem livre-arbítrio, então eu vou dar um passo. Ele não abandona, ele só se afasta. E o que vai acontecer aqui? A gente vai começar a ter certos tipos de problema que a gente tem. No que eu acelero, eu posso bater e matar uma pessoa. No que eu vou no bar, eu posso arrumar uma confusão. Eu vou arcar com as consequências do que eu fiz. Eu não decidi que eu queria aquele caminho. Mas ele está ali, o espírito protetor. E aí ele fala: ele retorna desde que chamado. Olha o quanto que é importante isso. Basta a gente se conscientizar que nós temos a proteção. Basta a gente querer mudar, que ele está sempre pronto para nos ajudar. E essa mensagem é a mensagem linda, que eu brinco que a gente devia ter na geladeira, na cama, na frente da televisão, para todas as vezes que a gente sentir um certo desânimo, que a gente sentir uma certa falta de compreensão, que a gente achar que a gente não vai conseguir, a gente deveria ler essa mensagem de São Luís e de Santo Agostinho. Dois espíritos de ordem muito, muito superiores, que estão aqui nos falando, e vocês vão ver várias vezes que ele fala: fale conosco, nós estamos aqui. Ou seja, não é uma mensagem fria, é uma mensagem ditada por eles. E começa: se há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, é a dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre por perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre essa terra. Não é uma ideia bem consoladora? E aqui a gente precisa parar para refletir. Às vezes, quando nós estamos com um problema que para a gente é imenso, que cada um vai dar o valor ao seu problema. Às vezes o meu problema imenso pode não ser o seu, mas para mim ele é imenso. Então eu estou com o meu problema imenso. Em vez de eu recorrer aqui, ao meu anjo da guarda, ao meu anjo guardião, eu vou perguntar para o amigo. Eu vou pegar qualquer coisa, um exemplo de alguém que fez aquilo. E ele fala: olha, eu sou o mais devoto. Eu estou aqui para te aconselhar, te sustentar, te ajudar na escalada áspera, montanha do bem, porque não é fácil fazer o bem. O bem e a caridade, a fé, não é fácil. Elas precisam ser trabalhadas todos os dias. E aqui Santo Agostinho e São Luís estão nos falando: olha, nós estamos sempre aqui com vocês.
Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós. E aí estão, o seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. E por que penosa missão? Quem é o pai, a mãe, o tutor, que ao ver o seu filho saindo do caminho correto, não se entristece? Não é porque ele é um espírito superior, não é porque ele sabe que é o livre-arbítrio do seu protegido que está sendo executado, que ele não vai ficar triste. Ele vai. Se nós aqui, quando falamos para o nosso filho, olha, não saia a essa hora, olha, cuidado com aquela companhia, e ele vai, a gente se sente triste. Imagina o nosso espírito protetor que está ali, ó, por ordem de Deus. Eu preciso cuidar de você, eu quero cuidar de você. Foi por amor que ele nos escolheu. Nós não temos um espírito protetor que não gosta da gente, não existe isso. Ele tem uma afinidade. Ele veio por ordem de Deus, mas por amor a gente. Sim, onde estejais, Ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Ou seja, não tem lugar que a gente esteja, que o nosso anjo guardião não esteja com a gente. Não importa o quanto nos distanciamos no caminho de Deus, Ele vai estar lá, pronto para ajudar. A gente só precisa silenciar a mente, silenciar o coração. Como está lá na prece, né? Silencie o seu coração, entre no quarto e feche a porta. Ou seja, internaliza o seu sentimento, para e se conecta com Deus. Então, quando a gente fala dos encarcerados, quando a gente fala das pessoas que estão em vício, eles também não estão abandonados. Eles também têm um anjo guardião. E é por isso que nessa hora, se a gente não pode ajudar fisicamente, e muitas vezes a gente não pode, a gente pode orar. A gente pode pedir a Deus para que fortaleça tanto o anjo guardião, como a pessoa que está naquele caminho, como aquele espírito que está naquele caminho enviesado. E mais uma vez voltamos a falar de caridade. Não custa. Não custa orar pelo encarcerado. Não custa orar pela pessoa que está nos vícios. E isso, muitas vezes nós não fazemos. Pelo contrário, às vezes julgamos. Deixamos de praticar a caridade. Porque aquilo, sim, de certa forma nos agride. E aí nós julgamos. Mas, e será que nós não fizemos isso também em vidas passadas? Nós somos imortais. E se a gente conseguisse ver no encarcerado, naquele que está no vício, o filho da encarnação passada? Será que seríamos tão cruéis com ele nesse momento? Então nós somos agora só porque nós não temos, pela misericórdia divina, de reconhecê-lo. Mas se nós somos bons, não nos importa quem ele foi, não nos importa quem ele é. Importa o que nós podemos fazer sempre pelo irmão. Porque quando nós fazemos os nossos erros, nós recorremos a quem? A Deus. Então não rezamos lá no Pai Nosso? Perdoai os nossos inimigos, assim como nós perdoamos, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Só que quantas vezes esquecemos de fazer isso? Rezamos, às vezes, até todo dia o Pai Nosso, mas quantas vezes julgamos? Se conhecesses melhor essa verdade, e é São Luís e São Agostinho, é sempre bom a gente perceber que é eles direcionando a mensagem para a gente. Se conhecesse melhor essa verdade, quantas vezes ela o ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos?
Todavia, no grande dia, esse anjo de bondade terá frequentemente de vos dizer: não te disse isso? E não fizestes. Não te mostrei o abismo? E aí te precipitastes. Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade? E não seguiste o conselho da mentira? E é assim, né, gente? A gente para perceber quantas vezes a gente vai fazer uma coisa que não deve e vem aquela voz e fala pra gente: não faz isso, toma outro rumo. E a gente faz. E aí depois a gente mesmo diz assim: nossa, eu nunca pensei que eu pudesse falar aquilo para aquela pessoa. Eu jamais imaginei que eu tomaria essa atitude. Isso quando a gente tem um pouco de consciência ainda. Porque às vezes a gente alimenta aquele instinto primitivo que ainda existe dentro de nós. O eu. Não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Quantas vezes falamos isso? E aí estamos alimentando dentro da gente o instinto primitivo. E quando acontece a situação, nós não alimentamos ele, ele vem com força. Mas quando nós alimentamos o lado bom, quando nós sabemos que estamos protegidos, quando nós sabemos que todos somos filhos de Deus, se não gostamos, se não queremos que alguém faça mal com o nosso filho, como vamos imaginar que Deus aprova eu fazer a maldade com o meu irmão? Vamos estar lá? Mais uma vez voltando ao Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Jesus não disse meu Pai. Ele disse Pai Nosso. Então, se somos irmãos, volto a dizer, santo não somos. Vamos falar, vamos às vezes repreender, vamos julgar, vamos. Mas somos espíritos. O espírito ele não é santo. E muitas vezes levamos isso. Mas você não é espírita? Por que você está julgando? Você não é espírita? Por que você fez isso? Eu sou espírita. Eu sou um ser que estou tentando me melhorar todo dia, que estou procurando melhorar todos os dias. Um dia eu tenho certeza, eu serei um ser de luz. Porque se tem a grande acalento na doutrina espírita é saber que nenhuma pena é eterna. Ou seja, ninguém vai passar sofrendo toda a sua existência. E a outra que eu digo que é a melhor, só depende de mim mudar. Então eu sei que ainda não mudo. Eu sei que ainda não consigo. Eu sei ainda que eu sou pobre de espírito. Às vezes a gente está aqui, a gente fala até mais manso, porque o clima tem tanto amor, há tanta espiritualidade envolvendo a gente, que a gente tem essa paz. Mas e quando a gente sai? Que paz nós carregamos dentro da gente? Será que eu vou ter essa paz se eu for ali no São Vicente e chegar uma moça com um carrinho que nem estava na fila, botar o carrinho na minha frente e falar que tinha não sei quem guardando na fila dela? Não sei. Talvez não. Talvez eu vá julgar. E aí? Julguei. Então agora você perdeu. Se o anjo guardião foi embora, não adiantou você ir no centro, muito menos tomar o seu passe. Não adiantou tudo isso. Principalmente se eu fizer aquilo e pensar: meu Deus, me perdoa, eu falhei mais uma vez. Que eu tenha condição de, na próxima, controlar mais esse meu instinto. Porque a gente se conhece, não é quando a gente está no linear. A gente conhece nos nossos sentimentos e nas nossas reações. É quando você reage que você vê aonde você precisa trabalhar. Eu reajo sempre com agressividade? Eu reajo sempre com apatia? O que eu preciso trabalhar em mim nessa encarnação? Eles continuam: interrogai vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade, esse amor, esse carinho de conexão. Não penseis em esconder nada, porque ele tem os olhos de Deus, e não podeis enganá-los.
Sonhai com o futuro, procurai avançar nesta vida e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Caminhai, homens de coragem, atirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos, ideias preconcebidas. Entrai na nova estrada que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes orientadores, segui-os. O objetivo não vos pode voltar, porque esse é o objetivo de Deus. É lindo isso, né? Quando ele fala, marchai, vai para frente. O objetivo é você evoluir. Esse é o principal objetivo da encarnação, é evoluir. Então, vai para frente. Pensa nas leis de Deus, pensa naquilo que você gostaria que fizessem para você, que fizessem para aquela pessoa amada. Pensa nisso e pensa que, olha, se eu não conseguir agora, mas eu tenho quem está me orientando, eu vou tentar da próxima vez. E tudo, gente, é hábito. Quem aqui sabe quantas vezes piscou ao dia? Quem sabe quantas vezes bateu o coração? Quantas vezes levantou a mão? Porque isso faz parte da gente. Então, se eu passo a acreditar que sou protegida, porque sou, se eu passo a fazer o bem, porque eu posso, uma hora a gente vai fazer isso de uma forma tão natural que a gente não percebe. E aí, como é gostoso, né? Apesar da gente não se envadecer, mas como é gostoso quando alguém chega perto da gente e fala assim, poxa, naquele dia você me ajudou tanto. Aí tu vira e fala assim, eu não fiz nada. Você fez. E se você não tivesse feito, aquilo não teria chegado tão bem naquela pessoa. Mas aquilo já estava tão dentro de você, já era tão normal que você não sabia. O contrário de quando a gente faz porque algum bem a gente quer. Ou a gente quer um elogio, ou a gente quer uma troca de favores. E aí a gente sabe que essa caridade, ela tem seu efeito, porque caridade sempre é caridade. Mas a sua recompensa também já foi dada. No elogio, na troca de favores. E quando você faz aquela caridade desinteressada, que nem você percebe que está fazendo, essa sim é a caridade agradável a Deus. Aqueles que pensem ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a vários milhões de léguas de vós. Às vezes a gente não pensa nisso. Eu sou muito imperfeito. É impossível que um espírito tão elevado, que um Santo Agostinho, que São Luís, um outro Bezerra de Menezes, vai estar olhando para mim. É impossível que Deus olhe para mim. Gente, eu sou tão errado, eu estou tão aqui embaixo. E aí ele vem falando, não importa a distância, não tem distância para espírito. Espírito elevado não tem distância, basta pensar que ele está ali com você. E olha como ele fala, para nós. Quem é para nós? Para nós, São Luís, Santo Agostinho, a mensagem não é deles, eles não estão falando dos espíritos. Então, para nós, os espíritos de muita luz, o espaço não é nada. Embora vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Gozamos de qualidade que não podeis compreender, mas estejais certo que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças, e que Ele não vos abandonou sós sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo guardião tem o seu protegido sobre o qual vela, como um pai vela sobre o seu filho e é feliz quando vê no bom caminho, e sofre quando os seus conselhos são menosprezados. Aquilo que nós já falamos, né? Nosso anjo guardião, ele veio por amor. Ele cuida da gente por amor. Então, ele fica triste sim, quando nós nos afastamos. Quando nós estamos num caminho diferente do que foi ensinado. Agora,
nunca vamos perder que não importa, encarnado ou desencarnado, o livre-arbítrio é nosso. Não vamos amanhã culpar o nosso anjo guardião porque eu fui por um caminho ruim. Ah, mas o meu anjo guardião falou. Não, ele não falou. Com certeza você não deu o ouvido, você não escutou e preferiu sintonizar numa informação que não era boa. Você escolheu. Né? Porque às vezes a gente costuma falar isso, né? Ah, agora eu estou abandonado, não adianta, eu rezei à noite, eu rezo todo dia, eu vou no centro toda sexta-feira, que eu não sei se é sexta-feira, lá no Kardec na sexta. Ou então vou na segunda-feira, faço tratamento espiritual e nada mudou na minha vida. Ah, então eu estou abandonado. Não, você não está abandonado. Você não está escutando. Porque às vezes a pessoa entra para tomar o passe, que é um momento seu, e ela está ali sentada. Esse passe devia ser para o meu chefe. Ai, aquele homem não tem jeito. Ah, cuida do meu filho. O momento seu, passa para você. E será que o seu chefe realmente é aquilo que você pensa? Será que o seu filho ou o seu pai é aquilo? Ou será que é o seu orgulho? Porque muitas vezes nós brigamos até com quem não quer brigar com a gente. Costumo dizer que às vezes brigamos com nós mesmos. Tem dia que você acorda, você olha para o espelho e fala, nossa, o negócio aqui está feio. Né? Tem dia que você não se aguenta, você mesmo não se aguenta. Você fala, não, hoje eu não estou me aguentando. Então será que não foi naquele dia que ele também não estava se aguentando? E aí o seu orgulho, porque a gente tem também a mania de colocar no outro a expectativa. Eu quero que o meu chefe seja sempre bom, que fale sempre bom para mim. Mas eu não quero chegar no horário. Aí eu durmo até tarde, eu perco o ônibus. Mas ele tem que entender que eu perdi o ônibus. O meu filho, eu quero que ele acorde às 6 horas da manhã, que vá para a escola, que depois vá para o judô, que depois vá para o inglês. É a expectativa dele fazer judô? É a expectativa dele fazer inglês? É a expectativa da minha mãe acordar e ter que fazer café da manhã para todo mundo? É a expectativa do meu marido chegar em casa e ter que sentar e lavar a louça? Se é certo ou se é errado, a gente não está entrando nesse mérito. A gente está falando, é a expectativa do outro? Ou é a minha expectativa que, quando não é realizada, me faz tornar o outro meu inimigo? Isso a gente precisa pensar, né? Então, dessa mensagem, é muito importante isso. Não importa onde você esteja, não importa a situação que você está, o seu anjo guardião está te protegendo, ele está velando para você como um pai, ele está cuidando de você, ele está dando os seus conselhos e muitas vezes a gente está menosprezando os conselhos pelo nosso orgulho. Que às vezes a gente não quer nem aceitar o orgulho, o conselho por orgulho do anjo da guarda. A gente acha que não, isso aqui não é bom. Ir para casa cedo, jantar com a família não é bom. Bom é ir para o bar. Bom é ficar até tarde na empresa por N motivos. E a gente sabe que não é. Quando a gente vai ficando velho, a gente percebe que a gente trabalhou demais, né? Eu até falo que Epitáfio, a música do Titãs, não deveria ser uma música para a geração dos 40. Devia ser para os 15. Que aos 15 anos saber que existe vida, que nós não estamos para trabalhar porque é a lei do progresso, mas nós estamos aqui também por nós mesmos. Então, Epitáfio do Titãs, para mim, é um hino que deveria, aos 15 anos, todo mundo deveria começar a estudar. E quando chega, como eu, aos 66, dá para correr atrás? Ah, não sei quando que eu vou desencarnar, mas já muita coisa não dá mais para voltar, né? O tempo não volta. E eles continuam, não temais em nos fatigar com vossas perguntas. Estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar
que fazem todos os homens médios, médios hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. E aqui por que ele fala médios hoje ainda ignorados? Porque estão lá no século XIX, né? Onde que o espiritismo estava surgindo. Hoje nós vemos que o médium, ele está em todo lugar. Para ser médium não depende de condição financeira, não depende de raça, não depende de idade, não depende de localização geográfica. Todos nós somos médios. Uns ostensivos, que já vêm com a faculdade da clarividência, de audiência, da visão, da cura. Mas todos nós somos médios. Ah, mas eu não sou médium. Eu entro no centro espírita, saio, nem arrepiar, não arrepio. Mas não. E aquela hora que você está indo por uma rua e vem uma coisa, olha, não passa nessa rua aí não, que está escura, não sei o quê. Você não está fazendo um intercâmbio com o seu anjo protetor, com os bons espíritos? E o que é o médium? O médium não é aquele que consegue fazer o intercâmbio com o mundo espiritual? Quando você está sentado aqui, está na hora do passe. Em vez de pegar o celular para ver se tem mensagem, se você firmou o seu pensamento, se você está pensando positivo, está em oração, você está ajudando lá dentro na câmara de passe. Porque esse ambiente aqui também, ele está todo amparado de amor. Ele está todo preparado para que cada um sentou no lugar que devia. Cada um, nesse momento, está recebendo o que veio buscar de acordo com o seu merecimento. Então, todos nós somos médios. Mas lá no século XIX, isso ainda era um pouco confuso. E por isso tem isso na mensagem. Mas a gente tem que entender e tem que ler também. Sempre, principalmente, o livro dos Espíritos, o Evangelho, a gente tem sempre que procurar localização no tempo. Senão a gente vai encontrar algumas coisas que você vai falar, isso é impossível que Jesus tenha falado isso. Mas em que tempo ele falou isso? Quem era aquele povo que precisava escutar aquilo de uma forma mais dura, porque não acreditava em nada? Aí você traz para o mundo de hoje, não muda o contexto, mas você interpreta que, ó, essa fala foi feita porque estava nesse século. Essa palavra foi traduzida com as ferramentas que tinha no século XIX. A ciência ainda não explicava isso no século XIX. E ele continua, né? Homens instruídos, instruí, homens de talento, elevai vossos irmãos. Não sabeis que obras cumprireis assim? A do Cristo, a que Deus vos impôs, para que Deus vos deu inteligência e o saber, senão para repartir com vossos irmãos, para os adiantar no caminho da alegria e da felicidade eterna. E a gente volta sempre trazendo para a gente. É muito importante isso. Quando a gente escuta qualquer coisa, quando a gente lê, pensa na gente. Porque estamos escutando, estamos falando aquilo que precisamos entender. Quantos de nós pegamos o livro dos Espíritos, lemos, entendemos, mas não falamos de ninguém, para ninguém sobre ele? Quantas vezes perdemos a oportunidade de falar do Evangelho? Ah, não vou falar não. Vou falar aquilo de mimimi. Ah, não vou falar não, essa pessoa não entende. Quantas vezes deixamos, não só de falar da doutrina espírita, mas deixamos de ensinar o que sabemos. Quem não sabe fazer alguma coisa, que pode ensinar o outro a fazer alguma coisa? Quem de nós não tem um pouco mais de conhecimento, seja ele literal, matemático, científico, que não possa esclarecer o irmão? Por isso que fala a lei da sociedade. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em sociedade.
E nós precisamos dividir com os irmãos, porque essa é a missão que Cristo nos deu. Nós só seremos espíritos evoluídos totalmente quando a sociedade, quando o planeta mudar. Porque quando eu quero só eu ser espírito evoluído, eu sou egoísta. Quando eu ajudo o meu irmão, e aí depende dele querer ou não, mas quando eu ajudo, aí sim eu estou lutando por uma sociedade melhor. Seu nome nos importa pouco, porque não ter nome conhecido na terra... aqui já estamos numa mensagem do Evangelho. Então, só voltando, nessa parte termina a mensagem de São Luís, quando ele fala para a gente: não sabeis que obras cumprireis assim, a do Cristo, a que Deus vos impôs, para que Deus vos deu a inteligência e o saber, senão para repartir com vossos irmãos, para adiantar no caminho da alegria e da felicidade eterna. Então, aqui termina a mensagem de São Luís Agostinho, com essa parte muito importante, nos falando: não adianta você saber, só você saber. Não adianta só você ser bom. Não adianta só você achar que você é o espírito evoluído. A missão de todos nós aqui é evoluirmos, mas evoluir o irmão também. Não está lá no segundo mandamento? Amar o próximo como a ti mesmo? Como é que eu amo o próximo se eu não estou nem aí porque ele está passando? Como é que eu amo o próximo se eu não sou capaz de falar de Deus para ele, de Jesus? É importante dizer que falar não significa obrigar a pessoa a comungar da sua ideia. Não falamos de livre-arbítrio? Como é que eu posso exigir que meu irmão acredite na doutrina, que meu irmão tenha a mesma posição política que eu, goste da mesma roupa? Então, eu estou esquecendo do livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é só meu? Agora, falar é importante. É importante que a gente fale para um irmão sobre a imortalidade da alma. É importante que a gente convide ele para vir ao centro espírita. Só para assistir. Porque nós temos na doutrina espírita esse amor maior que, assim, não precisa nem ser espírita para vir ao centro, para assistir uma palestra de doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela prega a reforma íntima, o amor ao próximo. Então, você é católico, não tem problema, você pode vir no centro, escutar uma palestra. Você não quer o passe, tá bom também. Mas então, vamos falar para os nossos amigos, né? E até para os inimigos também, porque são eles que nós mais precisamos, né? Reconcilia com o teu inimigo enquanto está a caminho, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. E a gente sempre fala que a última oportunidade, a gente não sabe quando vai chegar. E é só para fechar, tem essa página do Evangelho, que está no capítulo 28, no item 11, que fecha tudo isso que nós estamos falando. Que Kardec nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo: seu nome nos importa pouco, porque pode não ter nome conhecido na Terra. Nós o evocamos, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio, que é sempre um espírito superior. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual temos simpatia. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes. São parentes ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, frequentemente, pela sua intervenção, nos atos de nossa vida. E esse fechamento do Evangelho é justamente para falar assim: você quer dar um nome para o seu anjo guardião? Pode dar, não tem problema. Espírito não tem nome. Nós precisamos de um nome para entender ele. Então, eu, por exemplo, se eu vejo alguém doente, Dr. Bezerra de Menezes. Estava falando, eu fiz um trabalho sobre Virgem Maria. Gente, eu não posso só pensar que a Virgem Maria é mãe de Jesus. É um espírito superior imenso, de uma envergadura. Ela não foi escolhida, unité.
Ela tinha uma envergadura imensa, ela tem uma imensidade de coisas boas que faz, de responsabilidades no mundo espiritual. Então, você quer, está no momento de aflição, Virgem Maria segurou na sua medalha, não tem problema isso. É isso que ele vem nos falar, entendeu? Esse é o fechamento. E não é só o seu anjo guardião. Olha que player você tem ao seu lado. Você tem o seu anjo guardião que Deus mandou. Você tem os seus familiares espirituais ao seu lado te ajudando. Você tem os seus amigos que estão te ajudando. Você tem os amigos dos seus amigos. Sabe aquele pessoa na rua que estava ali com fome, jogado, e você foi ali e deu um prato de comida, ou você apenas parou para falar para ele, moço, se come um pouquinho mais, ou se você apenas passou e fez uma oração, o espírito protetor dele falou, poxa, esse cara merece, esse cara é bom, eu vou ajudar ele também. Então, temos espíritos que não são evoluídos ao nosso lado? Temos, mas temos muito mais espíritos nos protegendo. Então, a mensagem que fica é, não desanima nunca. Não estamos sozinhos. A nossa proteção é muito maior do que nós imaginamos. E não só estamos protegidos, como devemos reconhecer a proteção e ajudar o nosso próximo. Que tenhamos sempre os mesmos olhos que Jesus nos vê para com os nossos irmãos. Eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a espiritualidade presente na casa e faço justamente esse convite, para que quando a gente esteja num momento um pouco mais difícil, que a gente lembre 495, Livro dos Espíritos. Vou lá fortificar, vou lá acalmar o meu coração, tirar o Jesus da cruz, tirar o Deus da nuvem e reconhecer que Ele está dentro de mim. Né? Porque a gente fica olhando para Jesus. Não, Jesus está lá não, Jesus está aqui. Deus, meu Deus. Não, faz assim, ó. Meu Deus. Ele está dentro de você. A gente só precisa acreditar e confiar. Muito obrigada, um bom domingo para todos, viu?